Capítulo 7. A verdade sobre os seus filhos. Diga a verdade. Se você pudesse ter certeza de que o seu filho se tornaria um intelectual de mérito nacional, entraria em uma universidade renomada, teria boas condições de trabalho e uma carreira de sucesso, mas que o seu relacionamento com ele seria destruído nesse processo, você o incentivaria e o prepararia para seguir nesse caminho? Por que não? Porque você foi criada para amá-lo, simples assim. Nossa preocupação com os nossos relacionamentos é maior do que com as nossas realizações. Foi assim que Deus nos criou. Mas, então, por que não vivemos de acordo com os desígnios de Deus? Por que, quando chega aquele dia úmido e sombrio de março, você grita por causa de uma lição de matemática e perde a paciência com a tarefa de redação? Por que ficamos olhando para o material que ainda não foi abordado e, por isso, nos perdemos numa neblina repleta de ansiedade? Esquecemos-nos de que estamos lidando com uma alma, uma preciosa criança que carrega a imagem de Deus e, mesmo assim, só conseguimos pensar que restam poucos meses do ano letivo e ainda estamos na metade do livro de matemática. C.S. Lewis fala o seguinte em O Peso da Glória: é coisa séria viver numa sociedade de possíveis deuses e deusas e lembrar que a pessoa mais chata e desinteressante com quem você pode conversar poderá um dia ser uma criatura que, se você a visse agora, seria fortemente tentado a adorar. Ou, então, um horror e uma corrupção, tal qual você encontra agora, se for o caso, apenas num pesadelo. O dia todo, em certo sentido, ajudamos uns aos outros a chegar a um desses dois destinos. É à luz dessas possibilidades irrefutáveis, é com a reverência e a circunspecção que as caracterizam que deveríamos conduzir nossas interações uns com os outros. Todas as amizades, todos os amores, toda a diversão, toda a política. Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Nossos filhos, confiados ao nosso cuidado, não são meros seres mortais. Quando desempenhamos o papel de mãe, isso é, quando se deparar com momentos de crise e precisar descobrir qual incêndio apagar primeiro, sempre escolha o seu filho. É apenas um problema de matemática. Não é nada mais que uma redação. É uma simples declinação de latim. Nada mais que isso. Mas e quanto ao seu filho? Ele pertence a Deus e o Todo-Poderoso colocou sob sua responsabilidade a fim de prover-lhe relacionamentos. Não perturbe esse elo por algo tão trivial quanto um problema de álgebra. E quando fizer, pois o fará e eu também, arrependa-se. A educação envolve arrependimento, o ato de voltarmos constantemente ao nosso Criador e deixar que Ele nos levante quando caímos. Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. O arrependimento, portanto, caminha lado a lado com o descanso e com a serenidade. O problema é que gostamos de alimentar o nosso ego. Quando nossos filhos procedem bem, ficamos satisfeitas e nos parabenizamos pelo bom trabalho. Mas, por mais importante que seja prover uma educação sólida aos nossos filhos, isso é muito importante, não me interprete mal. Ainda mais importante é amá-los devidamente.
Nossos filhos precisam saber que a coisa mais importante a respeito deles não é se fizeram todos os exercícios de ciência ou se tiraram uma boa nota no vestibular. O valor de nossos filhos não está atrelado à nossa lista de livros ou à nota de uma prova. Espere um instante, pare por 10 minutos, olhe no fundo dos olhos do seu filho, ouça-o mesmo que esteja entediada. Proponha uma brincadeira ou leia um antigo livro ilustrado que não lia faz tempo. Descansar em Deus significa descansar no conhecimento de que Ele colocou essas crianças sob o nosso cuidado, com o propósito de educá-las, o que é bem diferente de cobrá-las por uma lista de livros. Seus filhos não são crianças ou seres comuns. Pelo contrário, eles são pequenos reflexos do Todo-Poderoso. O que acontece com as formigas quando elas morrem? Uma das lembranças mais antigas que tenho dos primeiros dias de ensino domiciliar aconteceu quando meus filhos mais velhos tinham 5 e 3 anos. Embora estivéssemos numa aventura totalmente nova, eu me sentia preparada, afinal já havia lido 47 livros em prol do meu sucesso como mãe educadora, pesquisado os métodos, dominado a linguagem e traçado um plano. Papel pardo colado na parede, canetão na mão, eu estava pronta para desbravar o mundo a partir da nossa pequena mesa da cozinha. Estávamos começando uma unidade de estudo sobre formigas e a nossa aula já começou com um baita questionamento. O que queremos descobrir sobre as formigas? Perguntei. Minha filha, na época com 3 anos, franziu a testa e cerrou os dentes, imersa em pensamentos. Sua doce voz carregou um tom reverente para perguntar a primeira coisa que lhe veio à mente. O que acontece com as formigas quando elas morrem? Silêncio. Eu havia previsto as perguntas importantes. Você sabe que as formigas comem e quantas formigas formam um formigueiro, mas não estava preparada para aquela pergunta. Eu estava preparada para mergulhar em uma dissertação sobre a dieta e o estilo de vida de uma formiga, mas imediatamente fui deixada sem palavras. Voltei os meus olhos ao cartaz colorido sobre a anatomia das formigas. Então olhei minha lista de termos relacionados àqueles insetos e depois o diagrama de um formigueiro. Foi então que finalmente descobri. Meu currículo não tinha nada a ver com a minha filha de 3 anos. Aquela pequena criança, de cachinhos delicados e com os lábios cheios de manteiga de amendoim, fez uma pergunta tão profunda a ponto de ir além do currículo. Mesmo hoje, com 11 anos, em qualquer coisa que faz, ela leva o dobro do tempo que julgo ser o necessário e precisa entregar toda a sua atenção para uma só tarefa. Quando interrompida, no meio de uma frase, ela perde por completo sua linha de raciocínio. Ainda criança, ela passava a maior parte do dia em silêncio, cuidando do seu o cobertor especial que ela empurrava no balanço, para quem lia na hora do soninho e que abraçava à noite. Cuidadosa, até mesmo metódica, de sua própria maneira, um tanto aleatória. Quando mais nova, ela sempre me repreendia com gravidade. Não vai tão rápido, você está indo rápido demais para minha barriguinha. Hoje, ela usa boa parte do seu dia coletando elementos da natureza, pintando pedras, sentada em seu quarto e simplesmente contemplando a paisagem. Esse é o jeito dela, vivendo em quietude, cuidando do que é realmente importante. Aquilo que realmente importa. Para a minha filha, não há nenhuma urgência em saber o que as formigas comem. Na verdade, não importa se as formigas se alimentam. Não. A menos que antes a eternidade seja resolvida. Se eu, ao menos, conseguisse aprender com ela,
Minha mente começa a correr a partir do momento que saio da cama pela manhã. Estou sempre fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, não dando total atenção a ninguém e a nada. Se estou empurrando uma criança no balanço, também estou abrindo uma carta, ao telefone com o consultório pediátrico e queimando o jantar. Mesmo em se tratando de descansar, fico distraída com a pia cheia de louça ou com uma pilha de correspondência. Alguns chamam essa rotina de multitarefa, como se fosse uma habilidade a ser almejada e desenvolvida, mas na verdade sei que é falta de foco, uma recusa de buscar as coisas mais importantes. Ler um livro para os meus filhos sem fazer uma lista de compras e, ao mesmo tempo, um itinerário semanal requer minha presença integral, ou seja, desacelerar as engrenagens do meu cérebro e prestar atenção em uma só coisa. Quando Jesus disse: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos." Veja Mateus 11, 25, Lucas 10, 21. Foi exatamente isso que ele quis dizer. De muitas maneiras, eu me aproximo de Deus ao observar a relação da minha filha com o Senhor. Sua alimentação, seu sono e respiração são um testemunho da presença de Deus. Ele deseja que eu enfatize o que realmente importa. Meu canetão tremeu enquanto eu escrevia com cuidado a pergunta em nosso enorme papel pardo: o que acontece com as formigas quando elas morrem? Parei e imaginei se havia necessidade de fazer mais alguma pergunta. Afinal de contas, se mesmo sendo mãe e esposa acaba assumindo diversas responsabilidades, o mais importante não é se meus filhos conseguem nomear a anatomia de um inseto ou descrever os padrões de túneis de um formigueiro. O que realmente importa é o que acontece depois da morte.